Bom dia, senhoras e senhores. Passamos hoje para abrir a nossa 17ª sessão regulatória deste ano 2022, neste 8 de junho, com início agora para as 8h30. Inicio saudando os componentes da mesa, que é composta por mim, Luiz Alberto Nespolo. Saúdo em ordem alfabética o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues da Rocha Júnior. Saúdo o diretor regulador de transporte e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Saúdo o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, senhor Wilber Nori Ohara. Saúdo o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, e a chefe de gabinete, senhora Aleia Almeida de Oliveira. Saúdo os representantes dos órgãos de controle, defesa e proteção do consumidor, iniciando pelo PROCON, ao qual saúdo o nosso amigo secretário adjunto Edmundo Tax. Saúdo também o Ministério Público do Mato Grosso, através da doutora Valnice Silva dos Santos, promotora de justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá. Também saúdo o conselheiro-presidente do TCE, senhor José Carlos Novelli, ao controlador-geral do Estado do Mato Grosso, senhor Emerson Hideki Yashida. Também cumprimento os presentes, passando então agora para os representantes da Cinfra não estão presentes. Nesse momento teria a confirmação da Daniela representando e não está, e também o verificador independente, caso estivesse, e a parte interessada que também não está. E a todos que porventura vierem a assistir a sessão regulatória, que estará disponível no site da GER, na parte de transparência, sessões regulatórias, onde teremos, após a publicação da ata no Diário Oficial, tanto a ata como também a gravação para quem queira, em algum momento, retomar ou repisar algum assunto tratado, em vista da boa transparência. Abro a palavra para que os diretores possam se saudar e, a partir daí, iniciamos as nossas tratativas de hoje. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor relator, Dr. José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Nori Ohara, cumprimentar o Dr. Felipe Borges, advogado-geral, procurador do Estado, cumprimentar a todos os presentes, a Aleia, chefe de gabinete, todos que vierem assistir posteriormente a essa sessão regulatória. Tenhamos uma excelente sessão. Diretor José, diretor Noril. Eu estava aguardando o diretor Zé Rodrigues falar, mas pelo jeito ele deve estar com algum problema de comunicação. Mas tudo bem. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor regulador Paulo Henrique. Bom dia, diretor regulador José Rodrigues. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Léa. Bom dia a todos os representantes do órgão de controle, aos representantes da Cinfra, ao representante da empresa interessada, aos servidores da AGER, bem como bom dia para o doutor Haroldo, que também está entrando agora, e bom dia a todos que estão nos assistindo a essa sessão, que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Feito. Doutor José Rodrigues. Não sei se o doutor José Rodrigues nos ouve. Esse bom dia também tem o princípio de testar o som, testar a imagem. Se não, podemos ir passando para o Haroldo, seja bem-vindo à reunião, e também o Felipe, na ordem de vocês, tá? Estamos nos saudando. Bom dia, presidente. Bom dia, Léa, do gabinete. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor de transportes e rodovias, Dr. José Rodrigues da Rocha Júnior, nosso diretor ouvidor, Nori Ohara,
nosso diretor de Energia, e Saneamento e Ferrovia, Dr. Felipe Borges, procurador do Estado e advogado-geral da nossa agência, Janice, superintendente de Estudos Econômicos, assessoria de comunicação que acompanha essa reunião, e demais que acompanha pelo Google Meet. Uma ótima reunião e um bom dia para todos. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Saúdo o diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Saúdo o diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Saúdo o nosso diretor regulador de energia, saneamento e ferrovias, Wilber O'Hara. Saúdo a Leia, nossa chefe de gabinete. Bom dia, Haroldo, nosso diretor de administração sistêmica. Bom dia a todos os servidores da agência, aqui eu cumprimento na pessoa da Janice Alves, nossa superintendente de estudos econômicos. Bom dia aos órgãos de defesa e proteção do consumidor. Bom dia a todos os que vierem também, porventura, assistir essa sessão regulatória em um outro momento, inclusive os representantes da empresa interessada, e desejo a todos um bom dia de trabalho e uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Estava com problema de comunicação aqui, mas agora já estou conseguindo ouvir vocês. Excelente. Estamos ouvindo bem o senhor. Se quiser falar mais alguma coisa. Quero, inicialmente, saudar o presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo, saudar o nosso diretor regulador de transportes, rodovias, travessias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, saudar o nosso diretor regulador de energia, saneamento, gás e ferrovia, Wilber O'Hara, o diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, Dr. Felipe Borges, nosso advogado-geral regulador, procurador de Estado, a Janice Alves, nosso superintendente regulador de estudos econômicos, em seu nome saudar todos os servidores que estão participando conosco dessa sessão regulatória, e também, na mesma medida, saudar aos órgãos de controle, de proteção e defesa do consumidor, que foram convidados para essa reunião, assim como a empresa interessada também foi devidamente oficiada e houve a publicação em Diário Oficial de que haveria a realização da sessão regulatória na presente data. Então, eu desejo um bom dia de trabalho a todos. Obrigado, diretor José Rodrigues. Saudando também a Janice, nosso superintendente de Economia e Estatística, presente, regulador. Através dela, saúdo todos os nossos servidores e abro a palavra para a senhora Leia dar um bom dia também. Bom dia a todos, bom dia, presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo, nesse momento, presidente dessa sessão. Saúdo aos diretores reguladores da AGER, iniciando pelo relator desse processo, diretor José Rodrigues da Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria. Saúdo o diretor regulador de transportes e rodovias, diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Saúdo o diretor Wilber O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento. Saúdo o diretor Haroldo, diretor da administração sistêmica. Saúdo o Dr. Felipe Tomás Borges, advogado-geral, regulador da AGER, também procurador-geral do Estado. Saúdo a todos os servidores da AGER, através da superintendente Janice Alves, e a todos que vierem assistir essa sessão. Que tenhamos uma excelente sessão. Perfeito. Agradeço a participação de todos nessas saudações inicial, invocando a presença divina. Informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 17ª sessão regulatória da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso 2022. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da resolução da GER 001/2012, quanto a sessões regulatórias sobre um número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, através do número
Diário Oficial número 28254, no dia 30 de maio de 2022, as páginas 65, conforme decisão realizada na 10ª reunião deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da GER Mato Grosso de 2022, atendendo, assim, o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa número 001/2012. Está em pauta o processo número AGER-PRO 2022-00901, protocolo número 14.2085 de 2019, autuado pela interessada em 29/3/2019 e seus apensos, de números AGER-PRO 2022-00899, protocolo número 31.462/2020, autuação em 31/8/2020. E a GER-PRO 2022-00900, protocolo número 26.1941/2015, autuação em 28/5/2015, da interessada Agência de Viagens e Turismo Serra Limitada. Trata-se da análise da caducidade dos termos de permissão. O relator do processo é o diretor regulador de ouvidoria da GER Mato Grosso, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, ao qual eu passo a palavra para que proceda com a leitura do seu relatório. Senhor presidente, ainda em tempo, eu não fiz na saudação inicial, saudar a chefe de gabinete, a Leia, saudar também a Daniela Ferreira Fava, que acabou de entrar na nossa reunião. A Leia, eu encaminhei o relatório e voto por e-mail agora pela manhã. Eu gostaria de solicitar, por gentileza, que você pudesse projetar para o pessoal poder acompanhar, tá? Então, vamos lá. Relatório. Processos AGER-PRO 2022-00901, protocolo... Gentileza, só uma questão de ordem, doutor José, como ela está abrindo o e-mail, não está em tela ainda, se o senhor pudesse só aguardar um minuto, para quem tiver dificuldade com a audição, pode ir seguindo no visual, um minuto só, tá? Por gentileza. Enquanto isso, saudar também a representante da CINFRA, Daniela Ferreira, seja bem-vinda à sessão, Daniela. Obrigada, presidente. Eu estava numa reunião ali com o secretário, mas já concluiu. Sem prejuízo, chegou na hora certa, obrigado, viu? Gentileza, doutor José, só um minuto, deu uma desenquadrada, estava em tela e saiu. Tela, doutor José. Então vamos lá. Processos AGER-PRO 2022-00901, protocolo 14.2085/2019, processo APENS AGER-PRO 2022-00899, protocolo 31.4621/2020, e AGER-PRO 2022-00900, protocolo 26.1941/2015. Interessado, Agência de Viagem e Turismo Serra Limitada. Assunto: análise de caducidade dos termos de permissão. Relator, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Relatório. Inicialmente, observo que o presente procedimento foi formalizado em 2 autos, sendo o protocolo 14.2085/2019 e o de protocolo 31.4621/2020, com atuação ainda do terceiro protocolo 26.1941/2015, mais antigo. Passo ao relatório dos 3 autos. O AGER-PRO 2022-0900, protocolo 26.1941/2015, trata-se do processo originário, com o requerimento da empresa para assinatura ainda do contrato de permissão para a continuidade da exploração das linhas relativas aos contratos de concessões. Os autos de número AGER-PRO 2022-00901, protocolo 14.2585/2019, foi autuado por solicitação da Advocacia Geral Reguladora, em cumprimento à decisão proferida pela Diretoria Executiva Colegiada, em reunião extraordinária, conforme manifestação na CI 23/2019 AGR, juntada às folhas 2. É informado na referida comunicação interna que o processo teve como objeto analisar possível situação de caducidade do termo de permissão da empresa Agência de Viagens e Turismo Serra Limitada, CNPJ 97.482.384/000168. Os autos foram convertidos para o sistema SIGADOC, razão pela qual passaremos a utilizar a paginação realizada pelo referido sistema. Acostados à comunicação interna CI 23/2019 AGR, foram juntados documentos de folha 04 a 20, produzidos no âmbito do processo administrativo 47.1669 de 2018,
aberto para dar cumprimento às ações necessárias ao atendimento integral da notificação recomendatória 001/2018, expedida pela 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá, assim como ao compromisso de ajustamento de conduta 02/2018. Os autos foram encaminhados à Diretoria Reguladora de Transportes e Rodovias, DRTR, folhas 22, sendo respondido pela Coordenadoria Reguladora de Transportes Rodoviários, folhas 26, 24 a 63. Após, encaminhou-se os autos à Advocacia Geral Reguladora, que os retornou à CRTR para informar a situação cadastral da empresa. A seguir, a CRTR informou às folhas 64 que a empresa se encontrava com certificado de registro cadastral vencido desde 20 de outubro de 2016, encaminhando cópias dos processos número 442450 de 2018 e 445382 de 2018, folhas 68 a 84 e 85 a 100, que tratam das notificações à empresa. A Advocacia Geral Reguladora manifestou pelo parecer 158/2019 a GR, juntado às folhas 103 a 108, encaminhados autos à presidência. Na 9ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva Colegiada, realizada em 25 de setembro de 2019, foi decidida a distribuição do processo a esse diretor regulador, com fundamento de que estes seriam complementares ao processo 47.1669 de 2018. As folhas 113 a 115, manifestando no sentido de solicitar à Advocacia Geral Reguladora análise jurídica quanto à competência de relatoria desses autos. A GR manifestou pelo despacho 67 de 2020, a GR juntado aos autos das folhas 116 e 118, recomendando que esses autos fossem apensados aos autos do protocolo 314621 de 2020, visto que tal processo já versa sobre o próprio procedimento de caducidade, ressaltando ainda a necessidade de se oportunizar o devido contraditório e ampla defesa. Visando o cumprimento da recomendação do setor jurídico, encaminhamos esses autos à Diretoria Reguladora de Transportes e Rodovias, folha 124, para apensamento dos autos ao protocolo 314621 de 2020. Após o apensamento dos autos, retornaram a este relator, que novamente questionou a Advocacia Geral Reguladora acerca da necessidade de novo sorteio de relator, folha 178 a 180. Juntei em nosso espaço folha 182 e 185, solicitando àquele setor jurídico manifestação quanto à regularidade da tramitação dos autos nessa agência, assim como a competência da AGE para declarar a caducidade dos termos de permissão. As folhas 187 a 199 foi juntado parecer jurídico 2665, SGAC, PGE 2021, e 161 AGR, zerado pela Advocacia Geral Reguladora, que manifestou pela regularidade da tramitação do processo, bem como a competência da AGR em declarar a caducidade do referido termo de permissão. Os autos da AGR PRO 2022-00899, protocolo 314621 de 2020, foi autuado em 31 de agosto de 2020 para cumprimento da decisão da Diretoria Executiva Colegiada, que determinou a abertura de processo administrativo para análise da caducidade dos termos de permissão da empresa. Os referidos autos foram encaminhados à Diretoria Administrativa Sistêmica para informar os débitos da empresa junto a esta agência, o que foi feito juntando o relatório de débito às folhas 8, demonstrando em 11 de setembro de 2020 que o débito da empresa encontrava-se no valor de R$ 96.745,81. Posteriormente, os autos foram encaminhados à presidência da AGE para inclusão em reunião de colegiado, folhas 12, e na 485ª reunião da Diretoria Executiva, realizada em 27 de novembro de 2020. Foi decidido pelo encaminhamento dos autos a este diretor regulador, posto que na 9ª reunião extraordinária já havia decidido pela relatoria do processo de análise de caducidade da empresa em questão. Recebidos os autos por este diretor regulador, determinei juntado a este processo os autos do protocolo 445382 de 2018, que tratou da notificação administrativa da empresa, hora interessada, as folhas 18 a 46. Juntando esses autos, o despacho número 30 de 2021, requerendo a GR manifestação quanto à necessidade de sorteio de novo relator, folhas 47 e 49. A Advocacia Geral Reguladora manifestou pelo despacho 22 de 2020, a GR, juntado às folhas 51 e 52, informando não haver necessidade de sorteio de novo relator e recomendando o prosseguimento regular do processo, folhas 53 e 55. A seguir, encaminhamos autos à Diretoria Reguladora de Transportes e Rodovias para que promova a juntada de todas as informações referentes à empresa que pudessem ser úteis ao regular procedimento de instrução do processo 53 a 55. A Coordenadoria Reguladora de Transportes Rodoviários juntou informações técnicas, folhas 57 e 63, informando linhas e horários praticados pela empresa e ainda informou o vencimento do registro cadastral desde 20 de agosto de 2016. As folhas 65 e 67 solicitei a DRO a notificação via edital da empresa interessada face à não localização de sua sede para entrega de correspondência e a não atualização do endereço em razão do registro cadastral vencido e, portanto, desatualizado. O procedimento de notificação via edital foi juntado aos autos folhas 68 e 69.
Solicitei nova manifestação jurídica, as folhas 73 e 76, sobre a possibilidade de a AGER declarar a caducidade nos termos de permissão. As folhas 78 a 90, foi juntado parecer jurídico 2665, SGA-C, PGE 2021 e 161 AGR, zerado pela Advocacia Geral Reguladora, que manifestou pela regularidade da tramitação do processo, bem como a competência da AGR em declarar a caducidade do referido termo de permissão, recomendando, por fim, que seja declarada a caducidade visto o descumprimento contratual e a não adoção de medidas para a correção das irregularidades. Finalmente, os autos vieram concluídos a este relator. Posto isto, encaminhei os autos com o presente relatório para que o chefe de gabinete da presidência tomasse providência no sentido de atender o necessário para a realização de sessão regulatória que devia ser previamente marcada. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor José. Nesse momento, a gente abre a palavra às partes interessadas, presentes hoje como legitimada, somente a CINFRA, para empresas, órgãos de controle não estão. Então, prefiro a senhora Daniela, se quer fazer uso da palavra e fazer algum registro quanto a este processo em pauta. Bom dia, presidente, bom dia a todos. No momento, a CINFRA opina pela não manifestação, tá? Perfeito. Assim será registrado, que não, Ok. não há manifestações sobre o feito. Obrigado pela sua participação. Transmito abraço depois ao secretário Hugo e Marcelo. Vamos seguindo e passamos o nosso rito agora para a parte do voto. Então, eu gostaria de devolver a palavra ao doutor José para que pudesse emitir o seu voto. Vamos aguardar a Leia colocar na tela aí, presidente. Perfeito. Está em tela, doutor. Ok. Processos AGER PRO 2022-00901, protocolo 14.2085-2019, processo APENS AGER PRO 2022-00899, protocolo 3146-21-2020 e AGER PRO 2022-00900, protocolo 261941-2015. Interessado, Agência de Viagem e Turismo Serra Limitada. Assunto: análise de caducidade de termo de permissão. Relator: diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Voto. Versam os autos sobre procedimento administrativo que se destina à análise de alegadas irregularidades da empresa interessada na operação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros na categoria de transporte alternativo. A empresa Agência de Viagem e Turismo Serra Limitada, inscrita no CNPJ Ministério da Fazenda, sob o número 97.482.384.000168, firmou com o Estado de Mato Grosso os termos de permissão abaixo descritos com suas respectivas linhas. Termo de permissão número 13/2015, AGER, linha Cuiabá, Tangará da Serra. Termo de permissão 014/2015, AGER, linha Cuiabá, Barra do Bugres. Termo de permissão número 15/2015, AGER, linha Cuiabá, Rondonópolis. E termo de permissão 16/2015, AGER, linha Cuiabá, Jaciara. Depreende-se dos autos que os referidos termos de permissão foram firmados com fundamento no artigo 76 da Lei Complementar 432/2011, com as alterações da Lei Complementar 557/2014, que dispõe. Artigo 76. O Estado de Mato Grosso disciplinará, através de lei específica, o Serviço Público de Transporte Intermunicipal de Passageiros, denominado de transporte alternativo, classificando e integrando esse serviço ao Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso, de que trata esta lei. Parágrafo 4º. Fica o poder concedente autorizado a celebrar contrato de permissão com as empresas de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, denominado de transporte alternativo, que tenham contrato de concessão vencido, outorgado por meio de licitação, anteriormente à vigência desta lei complementar, e que atendam às normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e nas leis federais número 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, acrescentados pela Lei Complementar 557 de 2014. Parágrafo 5º. A permissão será delegada no prazo de 7 anos, podendo ser prorrogada, acrescentado pela Lei Complementar 557 de 2014. Parágrafo 6º. Deverá a AGER realizar os atos necessários para a formalização dos contratos de permissão de que fala os parágrafos anteriores desse artigo, bem como celebrar os respectivos contratos com o representante do poder concedente, observando a validade do registro cadastral da concessionária, acrescentado pela Lei Complementar 557 de 2014. Parágrafo 7º.
Enquanto lei específica não disciplinar o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, denominado de transporte alternativo, este deverá atender, no que couber, as determinações desta lei complementar, as normas definidas em decreto do poder concedente e em resoluções da AGER. Mato Grosso. Parágrafo 8º. A presente autorização tem caráter especial, exclusivo, visando a segurança jurídica da operação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, denominado de transporte alternativo, devendo o poder concedente promover a respectiva licitação até 31 de dezembro de 2021. Nesse sentido, foi firmado os termos de permissão com o seguinte objeto. Cláusula 2ª do objeto. O presente contrato tem o objeto a permissão de serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na categoria de transporte alternativo de característica rodoviária sob o regime de permissão da linha pela permissionária, que prestará sob sua conta e risco observadas as características técnicas operacionais aprovadas pela AGER. Na cláusula 7ª, termo de permissão, denominado das penalidades, é estabelecido o seguinte: 7.1. A permissionária, na operação do serviço, se submete às sanções fixadas pela Lei Complementar 432/2011, às cláusulas contratuais e demais leis relativas ao transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. A rescisão do termo de permissão firmados com a hora interessada está prevista na cláusula 8ª do referido termo, prescrevendo o seguinte: 8.1. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do permitente, a declaração de caducidade da permissão ou a aplicação das sanções contratuais ilegais nos termos do artigo 34 da Lei Complementar 432/2011. 8.1.1. A declaração de caducidade da permissão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da permissionária em processo administrativo, assegurando o direito à ampla defesa. Pois bem, até o momento constatamos que existe termo de permissão, firmado com a empresa interessada, devidamente fundamentado na legislação correlata, e com possibilidade de rescisão, a partir da caducidade, que deverá ser declarada pelo permitente. Observamos ainda que a referida caducidade deve seguir o procedimento estabelecido no contrato e na legislação, especialmente o artigo 34 da Lei Complementar 432/2011. Assim, analisando o referido dispositivo legal frente à especificidade do termo de permissão, concluímos que, para que se promova o processo de recomendação de caducidade, deverá haver a inexecução total ou parcial do termo de permissão, caracterizando tal inexecução estabelecido na cláusula 8.2 do termo contratual, que especificamente nos incisos 7º e 11º estabelecem o seguinte: 8.2. O permitente poderá rescindir esse contrato independente de interpelação judicial ou extrajudicial nos seguintes casos, além daqueles previstos em lei. Inciso 7. Inadimplemento de qualquer uma das obrigações assumidas no contrato e outras constantes da legislação específica. 11. Vencimento do seu registro cadastral na AGER. Logo, as situações descritas acima ensejam a abertura de processo de recomendação de caducidade. Todavia, a verificação da inadimplência deve ser configurada em processo administrativo, sendo assegurado o direito à ampla defesa. Nesse contexto, devemos observar que os autos do protocolo número 14.2085/2019 foi autuado por solicitação da Advocacia Geral Reguladora em cumprimento à decisão proferida em reunião extraordinária realizada em 21 de fevereiro de 2019, que aprovou o voto da relatoria nos seguintes termos: solicita a abertura de processo administrativo visando avaliar a possibilidade da revogação dos contratos de permissão das empresas permissionárias, Agência de Viagens e Turismo Serra e Centro-Oeste Transporte e Turismo Limitado, tendo em vista o descumprimento das seguintes obrigações contratuais: vencimento do certificado de registro cadastral CRC e idade média da frota acima do permitido, conforme o quadro apresentado abaixo, extraído do parecer PAR-AGER MT CRTR 204/2018, as folhas 36 dos autos. Deve ser observado que a abertura de processo administrativo para analisar a revogação do termo de permissão foi determinada nos autos do processo número 47.1669 de 2018, que tratou de providências estabelecidas a esta agência na notificação recomendatória 001/2018 do Ministério Público Estadual. Naqueles autos de protocolo 47.1669 de 2018, a Advocacia Geral Reguladora juntou as folhas 56 a 59 verso o parecer 10 de 2019, a AGR, datado 16 de janeiro de 2019, que ao analisar a cláusula 8.2 do termo de permissão concluiu: assim configurada uma das hipóteses acima descritas, que deve ser verificada pelas áreas técnicas, cabe a esta agência, após procedimento administrativo próprio, assegurada a ampla defesa contraditória à empresa, recomendar ao poder concedente a declaração de caducidade da permissão e consequente rescisão do termo de permissão. Posteriormente, foi encaminhado à empresa, à hora interessada, o ofício 10, número 02/2019, datado de 28 de janeiro de 2019, com os seguintes termos: ofício ao senhor representante legal da Agência de Viagem e Turismo, processo 47.1669/2018, prezado senhor,
Informamos que foi instaurado processo administrativo 47.16.69/2018 no âmbito dessa agência, com vistas a atender a notificação recomendatória 01/2018 do Ministério Público Estadual, que contém providências a serem implementadas por essa agência no contexto do Serviço Público de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso. Em consonância com a referida notificação recomendatória, o MPE entendeu por estabelecer o compromisso de ajustamento de conduta 02/2018, ação homologatória 1039.55.4/86, 2018, 811.0041, vara especializada de ação civil pública e popular de Cuiabá, Mato Grosso, que definiu a obrigação específica da AGER abaixo, que contempla a ação imediata 2.1.1 da notificação recomendatória 01/2018. 4.1. A mesma providência do caput e adequação de horários das viagens será aplicada às empresas que operam serviço de transporte coletivo de característica alternativa, por força de autorização precária, cujas linhas tenham igual origem e destino, ou percorram integralmente seções operadas pela concessionária. Notificamos essa empresa para que, no caso de interesse, manifeste acerca da matéria no prazo de 5 dias contados do recebimento deste. Assina Keile Costa Pereira, diretor regulador de estudos econômicos da AGER, relatora do processo, então. A notificação foi devidamente recebida em 29 de janeiro de 2019, contudo a empresa não se manifestou. Ainda observamos que nos autos protocolo 14.2085/2019, a AGER Pro 2022-00901, foi instaurado com o seguinte resumo do assunto. Resumo: análise de situação de irregularidade, termo de permissão da empresa Agência de Viagem Turismo Limitada, CNPJ 97.482.384.000168. Deve-se aqui ressaltar que a análise constante de irregularidade da permissão, no caso específico, é a obrigação principal da AGER, no cumprimento de suas competências e atribuições. Logo, a constatação de irregularidade no serviço diário de fiscalização, seja ela econômico, financeiro ou operacional, requer ação específica com a devida aplicação de penalidade correspondente à infração que houver sido cometida ou esteja cometendo. Justifica-se a abertura de processo com fim específico de recomendar a caducidade do termo de permissão, a constatação de uma irregularidade permissionária frente ao termo de permissão. Tanto é assim demonstrado das atividades de característica eminentemente fiscalizatória que, em resposta ao questionamento formulado pela Advocacia Geral Reguladora, as folhas 22 dos autos 14.2085/2019, a Coordenadoria Reguladora de Transportes Rodoviários manifestou as folhas 24 a 227 o seguinte: do certificado de registro cadastral vencido desde 20 de agosto de 2016. A primeira verificação da CRTR é quanto à regularidade cadastral, para constatar o cumprimento da cláusula 8.2 do inciso 11 e conforme relatório de certificado de registro cadastral CRC vencido em anexo à empresa Agência de Viagem e Turismo Serra Limitada, em contas com CRC vencido desde 20 de agosto de 2016. Diante da não renovação do certificado de registro cadastral, fica patente o descumprimento da cláusula 8.2, inciso 11, o que neste ato se informa. O relatório de frota da empresa em anexo indica um total de 8 veículos com idade média de 13,38 anos. Junta-se, conforme determinação da TRTR, termo de permissão 13 de 2015 AGER, 14 de 2015 AGER, 15 de 2015 AGER e 16 de 2015 AGER. Caso necessário, ao procedimento de análise, observamos que o processo onde se encontram os termos de permissão originários, protocolo 26.19.41/2015, Cuiabá, 5 de abril de 2019, assina Fernando Gadens, coordenador regulador de transportes rodoviários. Posteriormente, após nova solicitação, a Advocacia Geral Reguladora Folha 66, a CRTR se manifestou. Processo 14.2085/2019, de 29 de março de 2019. A Advocacia Geral Reguladora encaminha os autos referentes à análise de situação de irregularidade da empresa Agência de Viagem e Turismo Serra Tour, a qual foi notificada por 2 vezes para regularizar o CRC. Findou-se o prazo e a empresa não regularizou o CRC junto à AGER. Informamos que a empresa encontra-se com o CRC vencido desde 20 de agosto de 2016. Segue cópia em anexo dos processos de notificação à empresa. Número 44.24.50/2018 e 44.53.82/2018. Cuiabá, 25 de julho de 2019. Diante das informações recebidas, a Advocacia Geral Reguladora juntou os autos às folhas 103 e 108, o parecer 158/2019 AGR. Essa, portanto, em controvérsia a necessidade de se aplicar as devidas sanções frente às infrações contratuais. Soma-se ao primeiro procedimento, em 31 de agosto de 2020, foi aberto novo processo administrativo para análise da caducidade nos termos de permissão, fundamentado em decisão da diretoria executiva colegiada, na 23ª reunião extraordinária. Esse novo processo administrativo aberto, processo 314621 de 2020, foi fundamentado na decisão proferida nos autos do processo 246391/2020, autuado para processar o ofício 104/2020 da 6ª Promotoria de Justiça, SIMP 000-159-002/2019, recebido do Ministério Público Estadual.
A comunicação interna que solicitou a abertura do processo 31.46.21.2020 foi a CIGP, número 92/2020. Observamos que, nesse novo procedimento, processo 31.46.21.2020, foi informado que a empresa se encontra em débito junto à AGER, folhas 8, na data de 11 de setembro de 2020, no valor de R$ 96.745,81. A Coordenadoria Reguladora de Transporte Rodoviário juntou informações técnicas das folhas 53 a 63, 57 a 63, informando linhas e horários praticados pela empresa e ainda informou o vencimento do registro cadastral desde 20 de agosto de 2016. Em cumprimento das obrigações de relator, determinei a notificação via edital da empresa, folhas 65 a 67, visto que o endereço da empresa se encontra desatualizado na AGER, desta forma garantindo atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, para, em havendo interesse da empresa, se manifestar nos autos. Todavia, a empresa não se manifestou e não compareceu na sessão regulatória de hoje. Por todo exposto, decido por acolher ao que for proposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso no processo 26.6391/2020, que culminou com a abertura dos processos ora em análise para apuração da aplicação da sanção de caducidade à empresa Agência de Viagens e Turismo Serra Limitada. Acolho as recomendações do parecer 2665, SGAC PGE 2021 e 161/2021 AGR, folha 78 a 90, por entender que as condições ensejadoras do descumprimento das cláusulas contratuais estão mantidas. Nesse diapasão, voto para que a AGER proponha, recomende ao poder concedente, neste caso o Governo do Estado do Mato Grosso, representado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, a declaração de sanções de caducidade dos contratos de permissão abaixo relacionados à empresa Agência de Viagem e Turismo Serra, CNPJ 97.482.384.000168. Termo de permissão número 13 de 2015, AGER, linha Cuiabá, Tangará da Serra. Termo de permissão 14 de 2015, AGER, linha Cuiabá, Barra do Bugres. Termo de permissão 15 de 2015, AGER, linha Cuiabá, Rondonópolis. Termo de permissão 16 de 2015, AGER, linha Cuiabá, Jaciara. É como voto, senhores diretores. Obrigado pela expressão do seu voto, doutor José. Como é costume, para nossas sessões híbridas, passaremos a coletar o voto dos diretores por ordem alfabética. Passo a palavra ao diretor Paulo, que se manifeste quanto a seu voto em relação ao tema em pauta. Bom, presidente, senhores diretores, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar aí o voto do diretor José Rodrigues, mas eu tenho só uma dúvida que eu gostaria de sanar com o relator, só para esclarecer, se nesse caso em tela, o permitente é o poder concedente ou a AGER, e se isso não modificaria a forma da recomendação ou de fato a AGER já poderia declarar a caducidade. É só uma dúvida que eu tenho, diretor. Sem problemas. Assim que preparado, doutor José, fica à vontade. Tá, deixa eu só... Sim, se houver necessidade de consulta também, fica à vontade. Vou pegar o processo aqui no Sigadoc. Me dá um minuto. Uhum. Presidente, senhores diretores, ainda me manifesto, é só uma questão realmente, assim, eu coaduno com a diretriz, eu só tenho dúvida, diretor José Rodrigues, se já não poderíamos fazê-lo de pronto, é só essa dúvida, entendeu? Entendi. Perfeito, ele só está dando uma consultada, vamos aguardar um pouquinho e já retomamos, diretor, fica tranquilo. Vamos dar uma pequena pausa só para o tempo da consulta dos diretores. Vou passar a transmitir para vocês. Eu estou com o processo que é o originário. Deixa
Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Isso. Aqui, esse é o processo AGEPRO 2022-0900, que inicia, né, a AGEPRO 0900, de 20 de março de 2022, quando ele foi feita a conversão para o SIGADOC, né, ele é o processo de 2015, que é o que tem a origem dos termos de permissão. Esse processo inicia com o requerimento da empresa, Agência de Viagem Serra Tour, né, requerimento para elaboração e assinatura de contrato de permissão com a continuidade da exploração das linhas dos contratos de concessões. Os contratos de concessões foram feitos pela, então, Secretaria de Estado, conforme a gente vai ver aqui abaixo. O Governo do Estado do Mato Grosso, contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo rodoviário, modalidade alternativo. Então, quem assinou foi a Secretaria de Estado de Transportes, à época, né, junto à empresa. Esse é o contrato originário, né? Mas vamos aos termos de permissão que foi solicitado pelo diretor Paulo, né? Aqui os contratos de concessão de serviços públicos de transporte, também assinado pela Secretaria de Estado. Mais um contrato, folhas 25, concessão de serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiro modalidade alternativa, também assinado pela Secretaria de Estado. Novamente, mais um contrato, eles são 4, né? As folhas 33, assinado pela Secretaria de Estado. Outro contrato de permissão, as folhas 41, assinado pela Secretaria de Estado. Contrato de concessão, as folhas 48, assinado pela Secretaria de Estado. Segue o processo, instruído com os horários das linhas. Manifestação interna da agência, certidão positiva de débito. Vamos buscar aqui estamos mencionando os contratos que eles tinham celebrado com a administração pública, né, que para além desses 4, que são os termos de permissão, na verdade eles eram 6 os contratos originários, né, com destino, todos com origem de Cuiabá, destino Tangará da Serra, Barra do Bugres, Rondonópolis, Jaciara, Campo Novo dos Parecis e Poconé. Parecer técnico. Certificado de registro cadastral, minuta de termo de permissão. O termo de permissão 13, linha Cuiabá, Tangará da Serra, processo, o diretor Paulo tem razão. O termo de permissão 13 de 2015 AGER, da linha Cuiabá, Tangará, foi celebrado pela agência com a empresa. Tá? Vamos aos outros. Penso que todos eles têm a mesma assinatura do então presidente Carlos Carlão Pereira do Nascimento e de Altamir José Padilha, representando a agência de viagem e turismo Serra. No 14, também é a AGER com a empresa. Essas são as minutas, né, que os documentos não estão assinados. Mas esclarecendo a dúvida do diretor Paulo, ele tem razão. Os termos de permissão foram assinados pela agência e a empresa concessionária, né? Os termos de permissão foram oriundos da AGER, e não da Sinfra. E aí indaga o doutor Felipe, então, se a conclusão
da decisão da diretoria deve ser alterado e não da forma como foi apresentado no voto do relator, que está recomendando ao poder concedente a declaração de caducidade dos termos de permissão, mas como eles foram emitidos pela própria agência de regulação, se a gente poderia fazer a tomada de decisão pela declaração de caducidade neste momento, uma vez que os autos foram devidamente instruídos, né, com a devida notificação da empresa, oportunizando o direito à ampla defesa do contraditório, né, e aí o diretor Paulo poderia abrir o voto divergente do apresentado pelo relator para a declaração de caducidade nesse momento, e aí o presidente abriria para minha manifestação novamente. Então, eu gostaria de ouvir o nosso advogado-geral regulador, que está na reunião conosco. A palavra está... Presidente, só uma questão de Sim, ordem. Eu pode. coaduno com o diretor Zé Rodrigues, eu não diverjo dele quanto ao mérito, é só a questão da Sim. forma mesmo, entendeu? Sim. Porque, na Não tem- verdade, tivemos a questão do contrato de concessão, como ficou colocado lá atrás, que foi o poder concedente. Todavia, foi dado um termo de permissão pela AGER. Aí é só a melhor forma de a gente fazer o procedimento. Mas o mérito é o mesmo, e eu voto com ele. Perfeito, tranquilo. Vamos só aguardar o Felipe se manifestar e daí também no registro do seu voto fizemos devidas adequações, né? Ou se o próprio doutor José concordar, né? A gente faz um ajuste. Vamos ver qual é a melhor forma, legalmente falando, né? Também o doutor Felipe pode se manifestar sobre a necessidade de eventualmente fazermos um voto no mérito concordando e na forma divergindo eventualmente, se for necessário registrar assim. Gentileza, doutor Felipe, pode se manifestar. Sim, a única questão que causa divergência no voto é a forma de encaminhamento, né? Porque, na verdade, não houve poder concedente diferentemente da AGER, né? Não houve uma assinatura de contrato por parte da Cinfra, foi a própria agência que assinou o contrato e permitiu, né, o serviço público a ser prestado pela empresa. Então, a atribuição, né, a competência para declarar a caducidade é da própria agência, uma vez que ela é a signatária do instrumento contratual. Então, a única alteração que deveria fazer sentido no voto do diretor relator José Rodrigues é a questão da competência para a declaração de caducidade. A AGER, no caso, não faria recomendação, mas sim faria a própria declaração da caducidade, uma vez que ela assinou o contrato e ela permitiu o serviço operado pela empresa. E não há prejuízo de que o próprio diretor relator, diretor José Rodrigues, faça essa retificação no voto dele, sendo acompanhado pelos demais diretores, se assim entenderem cabíveis, né, os votos. Retorno a palavra primeiramente ao diretor José Rodrigues para ver se ele retifica o voto dele, né, para que a gente possa, fizemos um registro na ata, né, uma pequena retificação, e a gente segue desse seu voto, ou também podemos divergir na forma, né? Fica à vontade, doutor José. Doutor José Rodrigues nos ouve? Sim, presidente, estou construindo um texto aqui na Não, perfeito, caixa antes de de se mensagem manifestar. para ajudar na nossa Perfeito, decisão, para termos tá? assertividade, correto. Então tá Correto. lá. Considerando a manifestação do DRTR, nesse diapasão, voto pela declaração da sanção de caducidade dos contratos de permissão abaixo relacionados da empresa Agência de Viagem e Turismo Serra Limitada, CNPJ 97-482-384-0000168. Então, considerando a importante manifestação do diretor Paulo, oportuna, te agradeço, né, para que a gente possa tomar a melhor decisão enquanto agência de regulação. Eu retifico o parágrafo do meu voto, presidente, que ao invés de, como anteriormente lido nessa sessão, eu faço a devida alteração para que a agência já faça a declaração da sanção de caducidade dos contratos, conforme o texto que eu encaminhei na caixa de mensagem, tá? Para ajudar na elaboração da ata. Está em tela aí, em seguida já está sendo capturado pela chefe de gabinete e fizemos uma nova leitura para daí coletar os votos, tá?
Pode fazer a leitura. Tá, do voto do doutor, ainda não é da diretoria. Ah, Não tá. colocamos da diretoria. Como é que fica a expressão do voto dele com a correção? Se pensar, pode tirar de tela e fazer. Já tirei. O voto dele, na sequência, tu vai copiar o texto e colar, tá? Só um minutinho por uma questão de ajuste só do texto, senhores, já volta para a emissão, primeiramente, do voto do doutor José. Então, o problema aqui está na forma, doutor José. O senhor, como está em PDF, o senhor consegue colocar essa retificação no seu voto, reenviar, por gentileza? Porque senão vai acabar lendo a decisão da DEC que ainda não temos. Estou enviando, presidente. Perfeito, agradeço, porque daí facilita a nossa projeção, entendimento e o rito correto. Assim que o senhor enviar, só nos avise, aí fizemos a leitura, a releitura da parte final. Aí no texto geral, tu já pode botar, acompanha o relator, considerando a retificação. O voto retificado do relator. Os demais, tá? Acompanha o voto retificado do relator, acompanha o voto retificado do relator. Vê se eles vão se manifestar. Não é mais o... Até para fechar a mensagem, se quiser. Se aparecer, a gente vê a bolinha lá. Sim, podia ter copiado, alterado. Sim. E-mail enviado, presidente. Muitíssimo obrigado. Senhora Leia, assim que receber, coloque em tela para que haja a manifestação e possamos nos expressar em relação a como votamos. Sem problemas. Só mais um minutinho. Não chegou ainda. Uhum. Para o final do voto, que é onde
Mudou? Ele quer que eu leia? Doutor José, o senhor quer que leia ou o senhor faz a leitura? Que achar melhor, julgar melhor. Vamos lá. Por todo exposto, decido por acolher o que for proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no processo 26.6391/2020, que culminou com a abertura dos processos e análise para apurar a aplicação da sanção de caducidade na empresa Agência de Viagens e Turismo Serra Limitada. Acolho as recomendações do parecer 2665 SGAC PGE 2021 e de 161/2021 AGR, folha 78 a 90, por entender que as condições ensejadoras do descumprimento das cláusulas contratuais estão mantidas. Considerando a manifestação do diretor regulador de transportes e rodovias durante a 17ª sessão regulatória, neste diapasão, voto pela declaração da sanção de caducidade dos contratos de permissão abaixo relacionados da empresa Agência de Viagens e Turismo Serra Limitada, CNPJ 97-482-384-1000168, termo de permissão 13/2015 AGER, linha Cuiabá-Tangará da Serra, termo de permissão 14/2015 AGER, linha Cuiabá-Barra do Bugres, termo de permissão 15/2015 AGER, linha Cuiabá-Rondonópolis e termo de permissão 16/2015 AGER, linha Cuiabá-Jaciara. É como voto, senhor presidente. Agradeço a sua manifestação com a retificação do voto e abro a coleta do voto, começando em ordem alfabética novamente pelo diretor Paulo Henrique Guimarães. Diretor Paulo, como o senhor vota? Diretor. Bom, presidente, gostaria de registrar mais uma vez e enaltecer o grande voto brilhante voto do relator. Agora só essa questão de forma, né? No mérito já tinha me manifestado que votava com ele. Portanto, eu voto com o relator, presidente. Obrigado pela emissão do seu voto. Diretor Paulo, passo a coletar o voto do diretor Norio O'Hara. Bom dia a todos novamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o voto do diretor Zé Rodrigues, que fundamentou brilhantemente todos os eventuais questionamentos aí, apontamentos. Parabenizar também a manifestação do diretor Paulo e dizer que eu acompanho o voto do relator, presidente. Agradeço a emissão do seu voto. Também gostaria de parabenizar a todos, tanto o doutor José pela manifestação do voto, a questão de ordem do diretor Paulo de forma assertiva para que tenhamos sempre boas decisões e a aquiescência do doutor José para ajustar e acompanho o voto do relator e registro esse importante avanço seguindo as recomendações e obrigação de fazer dos termos aditivos e do TAC que temos com o Ministério Público. Peço só que assim que pronta o resumo, né, do extrato de nossa decisão, a chefe de gabinete possa expor para ver concordância e aí podemos encerrar a nossa sessão. Bom dia novamente. Leitura do extrato. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, Wilber Norio O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento, José Rodrigues Rocha Júnior, relator nesse momento, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovia, profere a seguinte decisão. Por unanimidade, decide por acolher ao que fora proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no processo número 246391/2020, que culminou com a abertura dos processos ora em análise, para apurar a aplicação da sanção de caducidade na empresa Agência de Viagens e Turismo Serra Limitada. Acolhe as recomendações do parecer número 2665, SGAC de PGE 2021 e 161/2021 da GR, folhas 78 e 90 do processo, por entender que as condições ensejadoras do descumprimento das cláusulas contratuais estão mantidas e, considerando a manifestação da DRTR
nesse diapasão, durante a 17ª sessão regulatória, decide também pela declaração da sanção de caducidade dos contratos de permissão abaixo relacionados da empresa Agência de Viagem e Turismo Serra Limitada, de CNPJ 97-482-384-00001-68, termo de permissão de número 013 de 2015, AGER, linha Cuiabá versus Tangará da Serra, termo de permissão de número 014 de 2015, AGER, linha Cuiabá Barra do Bugres, termo de permissão de número 015 de 2015, AGER, linhas Cuiabá versus Rondonópolis, e termo de permissão de número 016 de 2015, AGER, linha Cuiabá versus Jaciara. Perfeito, muito obrigado pela leitura. Peço primeiramente ao relator pela concordância com o texto em tela, doutor José. Só tem uma observação, presidente, considerando a manifestação, é do DRTR mesmo, tá? Foi o diretor Paulo. Eu estou de acordo com o texto. Perfeito. Vamos até colocar por extenso para não restar dúvida, tá? Só bota de transportes e rodovia antes do regulador, de transportes e rodovias, para ficar bem. Perfeito. Perfeito. Ficou bom assim, doutor José? Transportes e rodovias, né? Rodovias. Botou um S, só. Isso, Tô de perfeito. acordo. E isto. Doutor Paulo, sua De acordo, concordância. presidente. Obrigado. Doutor Noril, sua concordância com o texto em tela? Também estou de acordo, presidente. Ótimo, obrigado. Essa presidência também está de acordo com o texto em tela. Agradece a presença de todos, desejo um excelente dia de trabalho e encerra a reunião por nada mais ter a decidir. Na sequência, passará a ata para a aceitação de todos, em seguida sai no SIGADOC, conforme combinado, até amanhã sai em diário oficial. Alguma fala, doutor José, fica tranquilo. Vi que o senhor abriu. Presidente, quero registrar um agradecimento à importante participação do doutor Felipe, procurador de Estado e advogado-geral regulador, nessa sessão regulatória, que nos auxiliou na tomada de decisão para encontrar o melhor caminho para fazê-lo. Então, fica aqui o registro dos nossos agradecimentos à sua sempre importante participação conosco nas decisões da Agência de Regulação do Estado, doutor Felipe. Muito obrigado. Bom dia a todos. Perfeito. Obrigado, José. Agradeço a todos e que tenhamos aí um excelente dia de trabalho e um excelente resto de semana. Excelente. Bom dia a todos de trabalho. Bom dia a todos. Excelente.